aonde que vai o bíceps? Então ele é um músculo que ele começa lá no ombro, ele desce e ele se insere aqui no tubérculo do rádio, tá? Então se você olhar nessa região do rádio, é a sua inserção distal. Quando você tem uma ruptura aqui, você tende a perder principalmente força. Obviamente, é aquilo que eu expliquei, você não perde a flexão completa do braço. Tem outros músculos que fazem essa função. Porém, você perde força de flexão, força de supinação, secundária a uma ruptura desse tendão. E qual que é o principal? Aí todo mundo pergunta, né? Pergunta do Fábio, né? Pô, por que que acontece? Quando que acontece isso, tal? Normalmente isso acontece na fase excêntrica. Então pensa que eu estou fazendo, treinando o bíceps aqui, eu estou fazendo uma rosca. Então se eu estou fazendo a flexão, esse é o movimento concêntrico e essa é a fase excêntrica. A fase excêntrica é a que normalmente rompe o tendão do bíceps, né? Não só o bíceps, quanto também o peitoral, entre outros lesões miotendíneas ocorrem mais comumente em fase excêntrica, ao contrário do que se pensa que é em fase concêntrica, não, é excêntrica, tá bom? Então basicamente é isso. Então se a gente pensar que é um músculo que se insere aqui no rádio, ele vai participar também da supinação e não só da flexão. Doutor, e caso seja operado meu bíceps, como que é a cirurgia? Quanto tempo de recuperação? Como que vai ser? Vamos lá, a recuperação, principalmente a gente tem que pensar e pode colocar mínimo de 3 meses, tá? Então com você eu já sei que eu tô falando. A gente penou um pouquinho no joelho, né? Porque pulou etapas, né? Como assim? Você pulou etapas da reabilitação do joelho. Como assim pulou etapas? Até hoje eu não tenho raio-x seu, Fábio, pós-operatório. Não, raio-x não precisa, né? Raio-x não tá quebrado. Foi meio espírito não, esse joelho aí. Mas ó, vamos lá. Mas ficou bom. Ficou certinho. Mas como? Só não voltou musculatura ainda, inclusive eu até queria te perguntar. Pra voltar a musculatura 100%, assim, você estima mais quanto tempo? Pra eu poder conseguir ter a mesma função nessa perna que essa? Aí vai pelo menos 1 ano. Mais 1 ano? Faz... Ó, que tá bem diferente, tá vendo? Visivelmente tá bem diferente. Então, tá visivelmente diferente, mas olha, mostra na câmera. Tá visivelmente diferente porque sua coxa direita é muito grande, né, cara? Agora pra igualar, você acha quanto tempo demora? o grande problema é que você já tinha uma simetria entre uma coxa e a outra, né? Antes da cirurgia, e você perdeu bastante. Por quê? É uma cirurgia que a gente mexeu, a gente fez uma osteotomia, a gente mexeu no osso, mudou o alinhamento ósseo, e para isso você não podia pisar. Ficou muito tempo até sem pisar. Mesmo na cama, de cama, exatamente. Então para voltar esse trofismo muscular, aí é mais ou menos 1 ano ainda. Mais 1 ano? Mais 1 ano. O que me assusta é que a gente está falando da lesão do bíceps, ele está preocupado com a perna Já agora. aproveitei. É impressionante, né? Não, ele que entrou no assunto. Ela fala, não, mas já, tipo, porque assim, agora que eu vou estar com o braço operado, eu falo, beleza, então agora eu vou caprichar no treino de perna, mas nem isso dá pra fazer. Olha que coisa interessante. Para a posição que você está, sem contrair, sem nada. Chico, vem aqui. Compara bem. Agora que ele não está fazendo força, ele está em repouso. Aonde está o bíceps dele? Aqui. E aonde está o bíceps dele aqui? O bíceps dele está praticamente no cotovelo aqui, ó, na fossa cubital. Aqui, o bíceps dele está aqui em cima, né? Então, eu não acredito em 20%. Eu acho, embora a gente tenha ultrassom falando isso, de um hospital que é um excelente hospital, eu acredito, assim como a opinião do ortopedista que te avaliou naquela hora, que eu acredito que seja uma ruptura com mais de 20%. Vitor, é uma cirurgia delicada. Toda cirurgia é uma cirurgia delicada. Tem riscos, né? Toda cirurgia tem seus riscos, claro. toda cirurgia ela é complicada. Mas eu vou te dizer que é uma cirurgia que tem um bom potencial. Assim, a gente consegue reabilitar bem, consegue devolver ele para o esporte da melhor maneira possível. Certo. Obviamente que, conhecendo o Fábio, eu acredito viu, né? o meu problema com ele vai ser a reabilitação. Porque a reabilitação é uma reabilitação chata, é uma reabilitação demorada. Por quê, doutor Vitor? A gente está falando aí de 3 meses pós-operatório se dedicando inteiramente para o pós-operatório. Fisioterapia, etc. Se comportasse, poderia operar e ficar de tipóia.
Quanto tempo? tá? Aí a gente vai conversando depois da cirurgia. Porém, o Fábio não é fiel, ele não confia nele. A gente vai pensar em outras alternativas Isso. para conseguir segurar a fera aí. Exatamente. Porque o russo é Falei, doido. falei bem de você, você está me queimando. Não, imagina. Retiro tudo que eu falei dele, mas fica ruim. Doutor Vitor, quantas horas de cirurgia, mais ou menos? Difícil precisar, É mas mais ou difícil ter menos. precisão, mas 1h30. Ah, tá rápida, né? Que legal. Mas que imagem boa. Percebi. Tá bem roxo lá, então lá. Tá, um derrame bem Continuar. significativo, né? Basicamente existem algumas técnicas, né, para fazer esse reparo do tendão. Basicamente, como que a gente faz então? Uma via anterior aqui, na região do cotovelo, né? Acha aquele tendão que está rompido, então o tendão distal do bíceps aqui, expõe ele, faz um reparo distal do tendão e reinsere ele na região, daquela região do rádio que eu falei, com âncoras, né, com auxílio de âncoras. Essa é uma das técnicas, existem outras. Existem inúmeros dispositivos de fixação, existe endobottom, parafuso, etc. Mas Por que esse âncora? é um dos métodos, porque é um método que a gente consegue uma boa fixação com o mínimo de agressão, né? Então, eu acho que nesses casos evolui muito bem com âncora, na minha Doutor, opinião. E eu vou ficar com alguma restrição de mobilidade? Eu volto 100%, fica 100% na queda? O que você tem que sempre pensar é o que eu sempre converso, que a gente tinha conversado da sua lesão do joelho. Obviamente a gente opera para ficar zero, para ficar sem nenhuma sequela para ficar. Mas você nunca pode comparar o membro que nunca foi lesionado com o que já foi lesionado, tá? Porque você tem que comparar a sua lesão agora, a sua realidade é essa que você tem uma lesão. Então, com certeza, 100% de chances de ficar melhor do que tá. Tem chances de ficar igual ao outro lado? Com certeza. Né? A gente opera para isso, devendo devolver o máximo de função para aquele músculo. Porém, pode acontecer de ficar uma deformidade residual, um gap, não ficar o músculo não chegar tão distal quanto esse chega, que é um nativo, pode acontecer. Principalmente déficit de força no começo, no pós-operatório, vai ter? Vai ter. Dificuldade para ganhar movimento, para a extensão do cotovelo, vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Mas tudo isso você ganha com o tempo. Doutor, uma pergunta. Falam que quando opera quando faz essa reconstrução do músculo, ele fica mais resistente do que o original, né? A uma futura lesão. Tipo, Não, na verdade o melhor sempre vai ser o nativo. Né? Na minha opinião, tem a mais máquina... chance de romper de novo esse aqui do que o que nunca foi rompido. Difícil falar isso, difícil prever isso, né? O que eu posso te falar é, durante a cirurgia, principalmente esse reparo que a gente faz, que é distal no tendão, né? Basicamente a gente consegue aumentar a força do tendão com ele. Agora, te falar que ele vai ficar mais forte do que o nativo, mais forte do que ele era, Eu já vi casos de gente falando que ficou tudo. Provavelmente a estabilização, a força e o movimento, tudo volte ao normal. Inclusive é o que eu estou te falando. Não tem como prometer resultados. Tem como a gente falar que, basicamente, os resultados que outras pessoas tiveram. E os resultados são muito bons. Baseado em estatísticas, eu posso te falar que os resultados são bons. Então ganha movimento. Obviamente, igual eu te falei do joelho. Vai chegar uma hora que vai passar a cirurgia, eu vou falar, amigão, depende mais de você agora do que de mim. A minha parte eu fiz, a sua parte está começando agora. Fábio, é incrível porque eu uso o exemplo do Fábio, eu uso em aula. Eu vou dar aula, eu uso o exemplo do Fábio porque a lesão que ele teve no joelho é uma lesão extremamente grave. É um joelho que foi operado mais de uma vez e o resultado funcional que a gente conseguiu devolver para esse joelho, abaixa, vai até o fundo. Ó, normal, bunda no chão. Bate com a bunda no chão. Menos de um ano. Menos de um ano. O cara tá assim. Começo Então, de assim, outubro. é um resultado funcional incrível, é um cara que teve uma superação brilhante. Eu tenho que dar os parabéns porque Obrigado. Não, o E resultado agora, funcional foi maravilhoso. Bom, galera, como vocês puderam assistir aí, nós acabamos de deixar o Tadala lá na casa dele e
Eu fiz questão de vir aqui para trocar essa ideia com vocês porque o Tadala é um cara muito extrovertido, é um cara brincalhão, está sempre fazendo brincadeira na hora da gravação. Talvez eu seja um dos caras que mais pega no pé dele nos bastidores, mas a coisa é séria. E assim, eu posso dizer que o Tadala é um cara que tem muito bom coração, é um cara de fácil trato de lidar fora das câmeras. Então estou vindo aqui para pedir o apoio de vocês, né? Como vocês puderam ver, o caso dele é cirúrgico, é um caso de operação, ele teve um rompimento sério. E aproveitando para esclarecer para vocês, né, caso não tenha ficado muito claro, o Tadala sofreu essa lesão treinando numa academia em São Bernardo com outras pessoas. Ele estava fazendo um treino de musculação, ele estava bastante focado nessa reta final. Dá para vocês notarem até a condição quando ele faz o duplo bíceps lá durante os exames, a condição que está o outro braço dele. Ele estava muito focado, né? Ele estava fazendo se não me engano, uma rosca alternada com o peso que ele costuma pegar. O próprio médico cogitou que seja uma lesão por estresse mesmo, né, devido à alta carga de treinos que ele vinha desempenhando. Então, assim, peço a vocês que vão lá no Instagram dele, deem um apoio a ele, porque é uma situação que nós já tivemos outros atletas aqui na Growth que passaram por situações similares, por rompimento, o próprio Léo, e eu acompanhei de perto. E todo apoio faz diferença, faz diferença. Então, o Tadala sempre foi um cara que levou alegria para vocês, que sempre levou um entretenimento, diversão, e agora ele está precisando do nosso apoio. Então, por isso eu venho aqui pedir essa ajuda de vocês para ir lá no Instagram dele, apoiar, não deixar ele ficar cabisbaixo, tá? Porque agora ele vai precisar. Ele vai passar por uma cirurgia e um processo de recuperação que não vai ser curto, tá? Então eu peço aí com todo carinho o apoio de vocês, lembrando que isso aqui é muito mais que um time, é uma família, né? A Growth é uma família e vocês fazem parte dessa família, tá? Um abraço aí a todos vocês e acompanhem aí o desenrolar desse processo, porque por mais que seja algo triste de falar, a gente precisa também mostrar isso para vocês porque faz parte do esporte. Um abraço.